Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Bom, eu já começo a convidar o pessoal para se inscrever no canal. Por favor. É isso, gente. Se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que hoje a gente vai ter um bate-papo de peso, né? certeza. Porque a gente vai falar sobre também neurociência aqui, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então compartilha, comente e também deixa o seu like, não se esquece. Além disso, segue a gente também nas redes sociais, não Pode Desconstruir no TikTok, no YouTube, no Instagram. Tô esquecendo de alguma coisa? Spotify. E no Spotify, claro. Sempre o Spotify eu esqueço. Muito bem. Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. Hoje estamos com quem? Hoje nós estamos com uma pessoa que eu conheço já faz um tempinho. Muito Adoro ela. Conheci ela através de outros trabalhos e adoro o jeito que ela fala. Uma coisa importante também, que é um ditado que ela, que ela traz aqui, que eu gosto muito, é que baiano não nasce, baiano estreia. Então, hoje a gente vai falar com a Geraldine Schanzer sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e liderança de pessoas. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada aí pelo convite. A Aline já conheço aí há um tempo, né? E temos duas coisas em comuns, né? A fisioterapia e a Mary Kay, né? Que foi onde a gente efetivamente se conheceu. E é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês, junto com o Igor. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Então, um trabalho muito bacana, um trabalho que vem crescendo aí de uma forma robusta. E já queria mesmo participar desse momento aqui com vocês, desse bate-papo. E com certeza vai ser uma delícia. Obrigada pela presença, né? Disponibilizar um tempinho aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Como você já sabe, você que acompanha a gente, você que está em casa também acompanha a gente pede para os nossos participantes trazer um objeto que foi um ponto de desconstrução, um objeto que te representa. O que você trouxe para a gente? Eu trouxe um livro. Né? Trouxe um livro. Esse é o Neurociência para Líderes. Como liderar pessoas e empresas para o sucesso. E por que o livro? Porque um dos meus maiores valores é o conhecimento. Eu tenho um valor teórico muito grande, muito forte, e que às vezes até me trava um pouco, porque eu estou sempre em busca de algo. Eu nunca acho que está bom, né? Sim. Então, eu termino um curso ou uma pós, e aí eu sempre quero mais, acho que tem mais, então sai um livro de um assunto até, sei lá, de repente de um assunto até que eu já domino, mas eu falo, não, mas vai que nesse livro tem alguma coisa ainda que eu não saiba. Então, para mim, o valor teórico ele é muito importante. E, sem sombra de dúvidas, conhecimento é algo que ninguém te tira. Com certeza. Então, e que lhe impulsiona para frente, Exato. que lhe impulsiona para o crescimento. Então, vamos ler, gente, vamos fazer cursos. Hoje a gente tem a educação, a gama de conhecimento na internet livre para todo mundo, isso mudou bastante. Então, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação hoje é muito mais fácil. Com certeza. E a gente precisa, com certeza, aproveitar disso. Só a gente simplesmente querer, né? Exatamente. Porque tá muito mais fácil, né? A acessibilidade aí para o conhecimento. Bom, hoje você já está consolidado no mercado, mas como a Geraldine entrou no mercado de trabalho? Como que você iniciou? Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu me formei na Bahia, né, na Universidade Católica do Salvador, em Salvador. E assim que eu me formei, eu terminei a faculdade em 97, em 98 eu já estava aqui em São Paulo. E aí eu fiz especialização na Escola Paulista de Medicina, em neuro já, então... trabalhar com neurociência hoje não é uma... Porque a neurociência, de um tempo para cá, deu um boom, né? E talvez até uma banalizada por algumas pessoas, né? Então, hoje tudo é neuromarketing, neuroeconomia, Pode xingar? À vontade. Neuro puta que pariu. Então, hoje tudo é neuro. Só muda alguns nomezinhos, né? Só o sufixo, o prefixo que continua o mesmo. Exatamente. Mas eu de lá, né, já foi minha primeira especialização, foi em neurologia, né, aplicada à fisioterapia aplicada à neurologia, ou neurologia aplicada à fisioterapia. E começou aí minha caminhada, né? Então, eu trabalhei na ACD, que se a gente falar, a Aline como físio sabe disso, se a gente falar em
atendimento a pacientes neurológicos. Lá é a referência, referência. né? Uma referência da América Latina, muito, muito forte, muito robusta. E eu fui para lá, então... Quem trabalha com neuro, o sonho é estar dentro da CD. Eu costumava brincar, tive alguns colegas que trabalhavam com neuro e que vieram de outros lugares, da USP, da PUC, de onde seja, e a gente falava assim, não, quem trabalha com neuro e não passou na CD é manco. Não tem como, né? Porque a gente vê coisas lá que a gente não vê em lugar nenhum. E a validação do profissional também, E a né? validação do profissional, exatamente. Né? Acho que é a primeira chancela, né, de um profissional de fisioterapia que trabalha com neuro, né? A chancela da CD, eu estive aqui. Né? Então, eu fiz parte do quadro de funcionários, de colaboradores dessa instituição. E agora, lembrei de uma coisa, que na CD, eu, além de ser fisioterapeuta, eu era chefe de algumas clínicas, né? De clínica de acidente vascular encefálico, clínica de lesão de medula, clínica da dor, clínica de traumatismo crânioencefálico. Ou seja, eu já comecei com treinamento de pessoas desde o início, lá de trás. desde lá de trás. Porque como chefe dessa clínica, eu estava à frente, né, dos profissionais que trabalhavam com esses pacientes. E aí daí eu pulei para a docência, né, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, e eu falando que o meu dom é trabalhar com pessoas e para pessoas, então ir para a docência foi uma coisa meio que inevitável. Sim. E eu adorava, né. Eu tive turmas de 100 alunos, de 120 alunos, tive turmas menores de 40 alunos, e eu fiquei na docência por muito tempo, por 15 anos praticamente, e ali eu me realizava, né? Então, eu era uma professora meio carrasca, porque é muito engraçado isso, gente, porque eu era carrasca e a minha disciplina era neuro, né? Então era o terror dos alunos passarem, porque já é uma disciplina pesada, e ainda passar com a Geraldine era terror. Tinha uma professora terrorista ainda, era terror mesmo, né? Mas por quê? Porque a responsabilidade de quem trabalha com vidas tem que ser muito grande. Com certeza. Você tem que estar ali 100%. Você está ali pelo outro. Então, eu era na responsabilidade de formar esses alunos, e eu, além de estar em sala de aula com eles, eu estava no campo de estágio, era muito grande. Eu não podia deixar eles fazerem qualquer coisa. Mas, apesar de ser carrasca e terrorista, eu era... paraninfa, eu era professora homenageada, né? E outro dia eu li alguém falando isso, né? Que os professores que são, em tese, os mais rígidos são os que lhe marcam, né? Sim, que ficam na sua memória afetiva. E, então, eu fui várias vezes conversada aí nessas turmas. Tô falando demais, né, gente? É por causa do esforço, né? A pessoa, você se esforça tanto, que você passa tanto tempo com o professor na cabeça, que você fala assim, não, aí não vai ser uma ali. Né? Exatamente. E aí, disso, eu já, ainda em sala de aula, eu conheci a Mary Kay como cliente. Eu acho que você também conheceu como cliente. Sim. Eu acho que a maioria, né? Não, na verdade, não. Eu já fui pensando na questão de carreira mesmo. Não, eu fui como cliente porque eu adoro novidade, mas eu sou da época da Mary Kay, que você perguntava, você conhece Mary Kay? Mary quem? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. A empresa chegou aqui, eu acho que em 2008. E eu entrei na empresa... Não, em 98. Em 98, a empresa chegou aqui, em 98. E eu entrei na empresa em 2008. Então, tinha um pouquinho de tempo, 10 anos que ela estava aqui. E ali, eu fui entender, primeiro, o que é venda, né? Então, hoje eu digo que nada acontece sem que alguém venda alguma coisa. Isso é verdade. A venda, a gente vende o tempo inteiro, que vocês fazem aqui, né? Exatamente. Vocês estão vendendo o conhecimento das pessoas que estão aqui. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente faz. E lá, o produto, sim, tinha um produto muito bom, mas tinha uma coisa que eu amava fazer, que era treinar as pessoas. E aí a Aline pode, né? Que teve vários treinamentos comigo, né? Sensacionais. Então, que falava para além dos produtos, né? Sim. Então, tinha os treinamentos dos produtos, da carreira, e tinha o treinamento para a vida, né? Então, era o que eu gostava. Então, na hora que fazia aqueles eventos, aqueles grandes eventos, os retiros, acho que você deve ter chegado aí em algum retiro, né? Então, eu adorava. Então, eu realmente não nasci, eu estreiei. Né? Quando coloca o microfone na mão, então aí eu show, né? É para falar de quê, gente? Aí que eu falo, né? Então, foi isso.
E eu cheguei a ser diretora, né? Eu fui diretora de carro rosa, eu cresci lá na Mary Kay, tem um plano de carreira, a Lene conhece, e eu cresci nesse plano de carreira. E falar que fui uma diretora de carro rosa diz um pouco do que é isso, né? Que 2% da força de vendas tem o carro, consegue ter o carro rosa. Então, eu cheguei lá, né? No topo da cadeia alimentar, né? Num degrau dessa cadeia alimentar. Não no topo, porque a Mary Kay tem outro topo, mas subi os degraus. E nesse meio tempo, como diretora, eu tinha muitas consultoras, né? Para treinar na minha unidade. Voltando para os treinamentos. Voltando, né? Aí voltando na para verdade, os treinamentos. Continuando, né? Eu nunca saí disso. Em determinado momento, você se depara com uma unidade de 200, 300 pessoas e treinando consultoras e diretoras de outras unidades, porque esse era o meu dom. Né? Então, também, sem falsa humildade, né, Aline, de falar o que, né? Falar o que é que a gente é bom, né? No que a gente é bom. E aí, como é que você treina pessoas? Como é que você gere pessoas? Como é que você lidera pessoas sem se conhecer plenamente? Né? Então, eu sempre falo assim, não ouse querer treinar o outro, desenvolver o outro, sem se desenvolver primeiro, sem se autoconhecer. Aí eu busquei o autoconhecimento. Então, foi nesse momento que eu me vi cercada de mulheres, porque 90% eram mulheres, e acho que ainda devem ser mulheres, né, que entram para a empresa. E cada uma, porque é muito fácil você falar assim, não, mas o treinamento que você dá para elas é um treinamento técnico, é de um produto, de como fazer essa carreira, de como subir nessa carreira. Mas são pessoas. E quando você trabalha com pessoas, você trabalha com pessoas. E, na verdade, você me fez lembrar de alguns dos treinamentos, né? Na verdade, de todos os treinamentos que eu participei com você, que quando eu disse que você falava para além dos produtos, era exatamente isso. Você não falava apenas sobre o produto. O produto era uma pincelada, na verdade, que era dito ali. Você preparava, preparava de verdade as pessoas. E na parte de autoconhecimento, de equilíbrio, desenvolvimento. Então, isso é super importante. Que é minha cachaça, né? Então, era isso. Então, mas aí, cada um tem uma demanda, cada um tem um problema pessoal, familiar, conjugal, sei lá. Ah, mas você não tem nada com isso, é a vida da pessoa, você está ali para fazer outra coisa. Mas são pessoas, né? Então, se eu quero que aquela pessoa performe bem, gere resultado, eu preciso conhecer ela. Eu preciso conhecer quais os seus sonhos, o que a motiva, o que encanta, o que faz o olho dela brilhar, o que a paralisa. Porque senão, né? Como é que faz? Como é que treina, como é que desenvolve essa pessoa? Mas para isso eu precisava me desenvolver. Porque assim como todos nós, eu tinha meus pontos a melhorar. E aí eu fui em busca desse autoconhecimento e aí começou. Eu comecei, gente, fazendo aquele curso de... Na verdade, eu comecei fazendo um curso do INEX, que chama Desenvolvimento e Liderança. Eu fiz esse curso em 2011. Foi o primeiro curso de autoconhecimento que eu fiz. Foi na época que eu tinha acabado de me tornar diretora na Mary Kay. Eu falei, vou liderar pessoas e agora, né? Não sei nem me liderar, né? Às vezes faço tanta bobagem aí pelo mundo, né? Então, vamos lá. E fiz esse curso, que foi o pontapé. E nessa aí, época depois, você estava na faculdade ainda? Eu ainda estava. Ainda fazia as duas atividades. Depois, porque quando eu entrei na Mary Kay como cliente, depois, esse é o perfil, aí entrei como consultora, mas era uma renda extra, né? A fisioterapia, seu pilar? Meu pilar estava aqui. E era uma renda extra. Só que naquela época, que eu falei, foi logo quando a empresa estava ainda sendo conhecida, a gente vendia muito e muito bem. O produto era muito bom. E aí isso aqui começou a crescer, isso aqui começou a cair, né? Então, a Mary Kay começou financeiramente a valer mais a pena do que a fisioterapia. Até porque coincidiu que a gente teve um boom das faculdades particulares de fisioterapia e, de repente, isso mingou também. Começou a minguar, né? E a gente já... Eu cheguei a ter 80 horas aula por semana. Caramba. Era uma carga. Então, você fala assim, era você ganhou dinheiro na fisioterapia? Óbvio que eu ganhei. Eu tinha 80 horas aula por semana. Como é que eu não ganhei dinheiro? Eu ganhei, mas assim... Eu entrava em sala de aula às 7h20 da manhã e eu saía às 11h.
da noite. A carga horária era Era 22h50 que terminava a minha última aula. extremamente pesado. Eu almoçava no carro. McDonald's, putz. Era... Só, Eu passava no drive, contigo. pegava e ia comendo. Né? Às vezes, quando eu comia alguma coisa em casa à noite, conseguia jantar um dia que eu estava à noite em casa, estava mais cedo, aí eu guardava, levava e ia comendo no carro, né? Porque eu saía da faculdade, ia para o estágio, para o campo de estágio à tarde, atendia os pacientes, à noite eu estava em sala de aula também. E era essa loucura. Mas por que eu tô falando disso? Me puxem. Você estava na sua primeira turma de liderança, seu primeiro curso do INEX. Exatamente. Aí, depois disso, eu fiz o curso do Paulo Vieira, do CIS, que vocês devem Método conhecer. CIS, Método CIS. Ali foi a primeiro choque de realidade, assim, né? De autoconhecimento, de autogestão, de me desafiar, me conhecer e de olhar para mim de uma forma que eu nunca tinha olhado antes. Né? Então, essa que sou eu, tem uma porrada de coisa boa, mas tem uma caralhada de ponto a melhorar. Então, vamos aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer. E agora eu vou fazer uma propaganda do Paulo Vieira. Eu fiz o método CIS 4 vezes. Você é louca? Não. Né? Eu fiz uma vez, depois fiz outra. Aí uma amiga queria fazer, mas só faço se você for. Aí eu fui com ela. Depois outra amiga quis fazer, mas também só vou se você for comigo. Aí o marido quis fazer, você tem que ir. Então eu fui fazendo, né? Mas assim, cada vez que eu ia, alguma ficha caía. Sim. Os insights são diferentes. Os insights são diferentes, né? E aí comecei nessa caminhada. E quando falei assim, não, eu quero fazer um curso de formação em coaching. E aí eu comecei. Aí comecei coaching, master coaching, practitioner no PNL, master PNL. Aí comecei a fazer curso de executive business, de mentoria, ou antes do mentoring, de oratória, comunicação e oratória. Que é muito engraçado que quando eu fui fazer esse curso, eu falei assim, não sei para que eu vou fazer esse curso, mas eu vou fazer. Eu falo tão bem, a coisa que eu mais faço na vida é falar. Mas tem técnica, com né? certeza. Tudo tem técnica, né? Então, tinha umas técnicas que eu nem imaginava. Exato. Então, e aí fui fazendo outros cursos, fator de enriquecimento, storytelling, arquétipos. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar já com pessoas numa pegada mais de coaching, de mentoria, focando aí no desenvolvimento pessoal. Sim. Mas o coaching ficou meio banalizado também, né? Sim. Hoje ninguém nem quer falar que é coaching. Tem um preconceito, né? Um certo preconceito. Né? Você fala que é qualquer coisa. Você fala que é coaching, a pessoa sai correndo, né? Então, mas o que aí eu falei assim, eu tô aqui nesse mercado, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu tô trabalhando com pessoas, o que é que eu vou fazer, como eu posso me diferenciar dessa galera que tá aí? O que é que eu tenho? Eu falei, não tenho nada, gente, eu trabalhei na Mary Kay, fiz a terapeuta, a gente nunca assim? confia, né? Eu não tenho. Fez uma porrada de coisa e nunca é suficiente, não tava né? bom, mas onde é que eu posso ir? O que é que eu tenho de diferente? A neurociência. Né? Que é minha base lá de trás. Sim. E aí eu comecei. Aí eu fui fazer uma pós na PUC de Neurociência e Comportamento e acabei de fazer uma pós Vou falar primeiro da Neurociência e Comportamento da PUC, e aí isso foi um diferencial muito grande. Né? Isso realmente me diferenciou de uma outra gama de profissionais, não desmerecendo ninguém. Aberto. Exatamente, eu peguei ali, né? Eu naveguei num mar que poucas pessoas navegam. Né? E hoje mesmo, poucas pessoas navegam nesse mar com maestria. Exatamente. E eu peguei isso. E aí, trabalhando, e aí comecei a vir clientes para mim que queriam a questão executiva, executive coach, né? Que a gente fala, e a mentoria executiva, a mentoria de liderança. E eu falei, caramba, como trabalhar com isso também? Porque são pessoas, tudo bem, mas tem uma dinâmica própria de empresa, de organização, de corporação, que não era muito a minha prática. E aí eu comecei a me especializar nisso, né? Fiz mentoria, fiz mentoring nisso, fiz outras coisas, e aí fiz a pós na Santa Casa de neurociência
voltar e o futuro sustentado de pessoas nas organizações. E aí me deu esse lastro, né, do executivo, do executivo das organizações, das empresas, que era o que eu precisava, a cerejinha. Te deu aquele know-how que você precisava, te levou um nível a mais, na verdade. E tudo isso através do conhecimento, né? Então, por isso que eu falo, gente, busquem conhecimento, mas do que vocês gostam, porque estudar é um tesão, mas coisas que você gosta. Exatamente. O que você não gosta e precisa e é necessário, você estuda, mas não é com aquela coisa tão fácil, né? Não flui tão gostoso. Mas o que é... A gente tem que fazer o que é preciso também, né? E faz a gente se autodescobrir também, né? Porque ao longo desse caminho aí que você foi falando, você ficou perdida por algum momento até saber hoje exatamente como você gostaria de trabalhar, dar continuidade. Exatamente. E aí, pegando lá atrás, você percebe que, na verdade, você já tinha começado, né? Só não estava no direcionamento ainda mais preciso, né? E tinha começado meio de uma forma amadora, né? Vamos dizer assim. Intuitiva, muito intuitiva, sim. E hoje eu vejo que... Mas sem tanta clareza, né? Que intuitivamente eu fiz muitas coisas certas, mas fiz muita merda também, né? Porque não tinha clareza. Exato. E o autoconhecimento certamente te direcionou para isso. E quando você fala de clareza, Aline, eu não tinha clareza sobre mim, sobre quem eu era, e eu não tinha clareza daquele conhecimento ali também, né? E do que eu poderia fazer. Sim. Eu não tinha clareza também de como eu poderia impactar as vidas das pessoas. E falar nisso, outro dia eu recebi, via Instagram, uma pessoa... Eu sou baiana, né? Então, minhas férias, além de sabe, acabei de vir da Bahia, a gente tô até com a cozinha. Eu falo, não, você tá branca, você não sabe minha coisa. Né? E eu ia pra Bahia, até porque tenho meus pais vivos, graças a Deus, minha família, meus irmãos, somos em 4, então tô lá. E minhas filhas, sempre lá. E quando elas eram, hoje tem 16 e 18, quando elas eram pequenininhas, eu ia, então você falava, mãe, arranja uma babá pra ficar com as meninas, pra eu poder sair, pra eu poder tomar meu vinho com meus amigos, comer meu acarajé, comer minha maniçoba, né? Então... E ter alguém para ajudar a minha mãe a ficar com as meninas. E dessa época, teve a prima da menina que trabalhava com minha mãe, né? Da funcionária de minha mãe, a prima dela foi trabalhar, tomar conta das meninas. E outro dia ela me chama no Instagram, falando, Geraldine, não sei se você lembra de mim. E no início eu não lembrei. Aí ela começou a falar, eu tomei conta da Sara e da Nina em tal ano, lá com sua mãe e tal, nananã. E naquela época eu só fazia isso, eu era babá. Eu trabalhava na fisioterapia. Olha como você impacta, influencia pessoas sem saber. Com certeza. E eu lhe reverenciava. Você não sabe como aquele contato de um mês foi importante, como aquilo mudou a minha vida. Eu estou me formando em fisioterapia. Olha, e isso é graças a você. Graças ao impacto, você fez nascer em mim uma coisa que eu nem sabia que eu tinha. Né? Então, como a gente está diretamente, não é indiretamente, falar, eu estou influenciando as pessoas indiretamente, não, você está influenciando as pessoas diretamente. Exatamente. Né? Então, com suas ações, né? Com as suas palavras, né? Com sua comunicação verbal e não verbal que seja. E fica muito mais fácil de influenciar pessoas diretamente, ou ainda a gente acreditando que é de forma indireta, quando a gente gosta realmente do que faz. Porque quando a gente não gosta do que faz, é só queixa. Aí a gente influencia de uma forma negativa, né? Exatamente. Que talvez a pessoa até se interessaria por aquilo, mas de tanto você questionar de forma negativa, ela se perde também, né? Porque quando a gente gosta do que faz, é o brilho no olho, né? Exato. O olho brilha, né? A alma acende, né? A pessoa vê a alma acesa do outro, né? De longe, né? Você acorda, vamos lá, vamos embora, eu vou fazer o que eu gosto. Acorda feliz, segunda-feira. Né? Mas acorda às 9 da manhã, né? Que deixa claro, né? Deixo bem claro que sou noturna, né, gente? Não vem me acordar cedo, não. Não tem briga, né? Mas é justamente isso. Você acorda com um propósito. Exato, né? exato. Não pode ser segunda, pode ser sexta, pode ser o dia que for da semana. Ai, meu Deus, segunda-feira. Não, segunda-feira, uhul! Vambora! Né? Tem uma galera aí hoje para eu desenvolver, para eu treinar, que tá me esperando, que tá me esperando para me ouvir. Sim. Tem um monte de gente, tem um monte de vida aí para viver hoje. Vambora! E como que você, para encontrar o propósito, como que você acha assim, que é o passo a passo? Para mim encontrar o propósito, eu tô perdido,
Principalmente a galera que tá saindo do ensino médio, a pessoa que tá numa carreira que não é aquela desejada. Como que eu faço para encontrar meu propósito? Essa é uma pergunta, né? Aquela pergunta que a gente fala assim, né? Você me apertou, me apertou sem abraçar, né? sem Você me abraçar. abraçar. Mas vamos lá, Igor. Eu sempre falo, essa é uma pergunta bem recorrente. As pessoas falam, eu não sei qual é o meu propósito, né? Pra que eu vim pra essa vida? Eu vou falar de uma forma bem simples, né? Tem pessoas que têm isso muito claro, né? Certo. Eu sempre tive muito claro que eu queria trabalhar com pessoas. Exato. Né? Eu fiz fisioterapia, eu queria medicina e depois fui para fisioterapia. E às vezes eu tenho outra coisa, né? Eu me meto muito, né, na vida dos outros. Então eu falo assim, como mentor é ótimo, né? Porque aí eu sou paga para me meter, dar minha opinião, né? E aí não vira fofoqueira. Exatamente, né? Então é maravilhoso. E eu lembro de meu pai me falar algumas vezes que você devia ter feito direito, né? Eu tenho um irmão que é procurador, irmã advogada. Ele falou, você devia ter feito direito, porque você advoga a favor de todo mundo, você se mete em tudo, sai em defesa de todo mundo. Acho que essa questão da oratória, da comunicação, que sempre foi muito forte em mim. Sim. Então, eu já sabia, né, que eu iria por um caminho mais ou menos assim. Então, como eu falo para você, da fisioterapia para ir para a sala de aula era uma coisa, para mim, meio inevitável. Eu iria acabar ali. Ou em outra coisa da fisioterapia que me desse o dom, que me desse a possibilidade de me comunicar com muitas pessoas. Né? Porque eu não posso ver uma plateia e um microfone que eu Vambora! Né? Então, eu tenho coisa para falar, então eu vou falar. Sim, né? Então, exatamente. isso para mim foi meio inevitável, mas para algumas pessoas também. Algumas pessoas já sabem, intuitivamente, pelo caminhar dela da infância, da adolescência, ou talvez já como adulto jovem, ela começa a descobrir já profissionalmente alguma coisa que o coração acelera, que o olho brilha. Mas tem uma coisa que é muito importante. O que é que você faria hoje, né, que lhe, de forma motivada, entusiasmada, com tesão, o que é que você faria hoje sem que alguém lhe pagasse, sem ganhar dinheiro? Sim. O que é que você faria hoje sem ganhar dinheiro? Eu me identifico muito com você, tá? Eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar, entende? E aí, fica a dica aí pra galera que tá em casa. Se você acorda motivado pra fazer algo, faça. Persista nisso, nem que seja de maneira... Sem ter um reconhecimento, um salário, sim, né? Sim. Que fica isso. Né? E aí agora tem uma segunda questão que eu depois vou linkar com a outra. Aqui é só pedrada. Se prepara. Pra se autoconhecer. Porque muitas pessoas sabem qual é o seu propósito, mas não sabem o caminho. E outras pessoas sabem o propósito, sabem o caminho, mas não se conhecem. E eu sei que quando a pessoa não se conhece, se tem uma pessoa que tem as mesmas dificuldades com ela, ela acaba se fragilizando muito com uma coisa e menos com outra. Sim. E como que é esse passo a passo para se conhecer, para ter o autoconhecimento assim aguçado? Gente, isso é condição sine qua non para quem trabalha com pessoas. Né? O que é sine qua non? Me ajuda aí. É condição indispensável. Indispensável. Né? Tem que ser, tem que se autoconhecer. E aí você tem várias formas, né? Você tem desde uma terapia, você tem desde um processo de coaching, desde um processo de mentoria. Agora, quando a gente fala de coaching e mentoria, com profissionais sérios, renomados, que fizeram todo esse processo que trilhar essa escada aí do conhecimento, não vai pegar qualquer um, porque aí vai pirar a tua cabeça, né? Então, hoje a gente tem muita coisa também no Instagram, na internet, mas eu não tenho grana para fazer isso, né? Tem muito coach que faz ainda um trabalho pro bono. Eu fiz durante muito tempo, né? Ainda hoje faço isso no Instituto, que trabalho com aquela mentoria Nós por Elas, que eu faço ainda, atendo mulheres de forma voluntária. Tem os livros, né? Então, esse autoconhecimento, você tem várias formas de conseguir, de fazer. Mas o primeiro passo é você querer e você achar que você precisa. Porque tem muita gente que fala... Identificar, né? Você precisa identificar. Não, eu sou porra. Caralho, sou eu, né? Pra que eu preciso de autoconhecimento? Não preciso disso. É balela, isso é coisa de mulher, isso é coisa de fraco, né? Eu não preciso. Eu tenho amigos, amigas que falam, pra que isso? Que balela isso? Eu sei quem eu sou. E a gente
precisa. Hoje, Né? hoje em dia, eu acho que essa questão da busca do autoconhecimento, ela tá mais suave, né, para as pessoas. Mas existe uma diferença para você, assim, entre autoajuda, porque é uma coisa que era muito discriminada até um ponto atrás, e autoconhecimento? Porque, pra mim, na verdade, autoajuda é basicamente a mesma coisa, né? De você se autoconhecer. Ou não? Depende, né? Você pode se autoajudar, né? Quando você se conhece, você autoajuda. Mas a autoajuda, às vezes, ela vai muito para ela fica muito no empirismo, assim, muito na teoria, entendeu? Então, muito... A autoajuda, geralmente, é pro outro, não é para mim. Né? Então, assim, geralmente eu vou ler algum livro de autoajuda, assim, um livro de autoajuda, né? Geralmente você lê aqueles livros de autoajuda, mas você não tô lendo porque eu preciso. É uma historinha ali sei lá, A Boa Sorte, alguns livros de autoajuda. Quem mexeu no meu queijo, mas é uma história que não fala de mim, eu não tô ali inserida, apesar de ser uma metáfora, né? A autoajuda eu jogo muito pro outro, pro terceiro. E autoconhecimento sou eu. Eu preciso me autoconhecer. Eu me autoconhecer. Eu tenho alguns pontos a melhorar. Eu não gosto nem de falar ponto fraco. Porque a gente fala, ponto forte, ponto fraco. Não. Você tem os seus pontos fortes e você tem os seus pontos a melhorar. Algumas coisas que você precisa dar uma lapidada, ajustar, né? Dar uma... Né? Lapidar, arrumar, polir, né? Algumas arestas que espinha ali até porque fere o outro, né? Então, algumas arestas que fere o outro. Sim, então, tem pessoas que são muito brutas, né? Então precisa dessa... Fábio, tá vendo isso aí? Tem pessoas que precisam ser lapidadas. Eu não falei nada. Não queria dizer nada. Tá vendo aí, Fábio? Não Segura. tenho nada com isso. Bom, já que a gente tá nessa leva Mas bruto sem perder a ternura, hein? Exatamente. Porque o que acontece? Bruto até o diamante, mas aí tem a sua beleza, Sim, não é verdade? Quando lapidado. Exatamente. Agora, é isso que eu quis dizer. Obrigada, Gê. Agora, o ponto de questão. Todo mundo tem seu ponto forte e seus pontos a ser ajustado, a ser lapidado. Como identificar e se tem algum exercício que você recomenda para fazer isso? Para identificar os fortes e os a melhorar? As características. Isso aí é um processo de autoconhecimento. Aí você vai precisar de um profissional para te ajudar. Não tem um exercício que você possa fazer, que você possa... Você pode até... O que você pode fazer, que também precisa de um profissional, é uma análise do seu perfil comportamental, que eu também faço isso. Muito bom. Né? Então, isso é das minhas atribuições também. Né? Então, e é fácil detectar isso? Se você faz a análise do perfil, sim. Porque aí a gente vai ver qual é o teu perfil, né? E quais as tuas características, quais os teus valores e quais os teus pontos a melhorar. Quais os teus medos. A gente consegue fazer um mapeamento bem, bem amplo. Mas aí isso é uma conversa... Não, isso é uma conversa inicialmente, é um teste. Você aplica, né? Tá. A gente tem você aplica aí um formulário, responde algumas coisas e o sistema gera aí, né? Nada muito, como que se fala? Assertivo, né? Por exemplo, você é perfeccionista ou não? Não é assim, né? Não, como se fosse um... Não, é como se fosse... A gente primeiro se mapeia qual o seu perfil, se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme, ou se você tem uma junção aí deles, é a primeira coisa. E aí depois, a partir disso, a gente vai ver as tuas características, né? Pessoas com o teu perfil e que respondem a isso, que tem lá um monte de pergunta, tem uma predisposição a agir desta maneira, desta outra maneira. Né? E aí você vai ver que muita coisa encaixa. Sim. E aí as pessoas vão se identificando realmente, exatamente. né? Numa coisa que passava despercebido, né? Exatamente. Então, o Assessment é bom para isso. Tem o Eneagrama também, que algumas pessoas fazem, apesar de não ter uma comprovação científica, o Eneagrama, mas também é um ponto de partida. Então, sozinho,
É difícil. Sabe por quê? Porque sozinho, Igor, você só vai ver as coisas boas. Na hora que falar assim, o ponto a melhorar, você vai falar, mentira. Exato. Eu não sou nem bruto, eu sou carinhoso, né? É isso, né? Então... Entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer é que muita gente tem um ponto que é dominante e um que é mais excessivo, né? Normalmente assim, é tipo teste de temperamento, não é verdade? Sim. Entendeu? Então assim, pra gente identificar características, a gente tava falando aqui de autoajuda e entre outras coisas, mas a gente tava falando mais voltado pro ramo do empreendedorismo. Sim. Que aí difere muito de um trabalho, vamos supor, CLT. Porque o CLT, você quero descobrir uma profissão. Faz o teste vocacional lá, eu acho que isso aqui é mais por aqui. Agora, o empreendedorismo, não. Você tem que ter sangue nos olhos, tem que, além de você ter suas características, você precisa encontrar o seu propósito, você precisa se autoconhecer e você também tem que ter muita coragem. Sim. E agora, já entrando nessa questão de coragem, de transição, quando que você decidiu, falou assim, eu tô aqui no meu trabalho CLT, a Mary Kay, o treinamento tá crescendo muito. Quando foi o start pra você sair fora? Foi uma transição de carreira mesmo, porque eu sou de uma geração que... gente, eu não vou falar a minha idade, mas eu sou gatinha ainda. Né? Mas, né? Obrigada aí, Aline. Mas eu sou de uma geração que a CLT era importante. Trabalhar fechado, né? Os benefícios, né, da carteira assinada, né, do 13º, das férias, da saúde, se você tivesse algum problema. Então, isso foi importante. Então, abrir mão disso para pessoas da minha geração não foi um processo tão fácil. Né? Para essa geração hoje, não. Né? Para carteira assinada, Sim. Horário, não. Né? Eles entregam resultado. Sim. Mas não vem me controlar. Né? Então, isso foi... E principalmente porque eu tinha 2 filhas. Exato. Então, como é que fica, né? Como é que faz? Claro que eu tive um apoio aí essencial do meu marido, né? E vai atrás do que você quer. E foi mais ou menos em 2000 e... A gente está em 2024. Acho que em 2014, 2015, vai fazer uns 10 anos aí que eu saí total da fisioterapia, da CLT. Né? Já estava assim na Mary Kay, mas foi aí quando eu virei a chave e falei assim, não, agora eu vou empreender. Porque a Mary Kay, você já... a Mary Kay é empreender, né? Eu já empreendia lá, quando eu estava já na Mary Kay, mas aí eu larguei mesmo a CLT e me joguei de cabeça. Mas empreender não é fácil. Nesse país, é um desafio, precisa de coragem, precisa de conhecimento, precisa de autoconhecimento, né? E precisa ter uma vontade, uma garra, né, muito grande. Sim. Porque é um oceano que muita gente se joga. Exato. Sai nadando, desesperado, e chega ali 100 metros, E aí se afoga. O problema é nem nadar 100 metros e afogar. É um negócio que a galera nada 100 metros e ainda puxa quem tá na sua frente, né? Ainda, né? Porque não quer se afogar sozinho, aí puxa. Exato, vamos junto, vambora, entendeu? E a gente vê pessoas que pegaram as reservas de uma vida, né, para empreender em alguma coisa e... Né? Então, gente, vai empreender... É maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que o Brasil é um dos países que mais empreende, que as pessoas têm mais coragem de começar a fazer isso. Mas estuda o que você vai fazer antes, né? Procura alguma coisa que faça sentido, né? E se prepara. Você tem que se preparar, caramba. O cara que vai correr a maratona, ele passa um ano se preparando. E não foi, acordei amanhã e eu não vou correr. Não mesmo. É assim, né? Acordar, putz, inscrição da São Silvestre. Vou fazer, me inscrevi. Putz, a prova é amanhã. Deixa eu botar minha roupinha aqui e tal. Não é, o cara passou um ano se preparando. Com certeza. Precisa de uma preparação. E assim, o que é difícil? Correr a maratona? Não. Correr uma maratona é fácil. O difícil é se preparar. É o processo. É o processo. E manter uma constância também. E manter uma também, constância, né? que é a preparação, né? Porque quando você se prepara, você precisa de uma constância. E isso é que é difícil. É você manter essa constância, é você se preparar. A disciplina também, a disciplina, né? Eu acho, o atleta, ele treina todos os dias, acorda 5, 4. Eu não quero ser atleta, eu acordo às 9. Né? Mas também eu ia treinar até às 3 da manhã. Exato. Até a hora que eu paro de trabalhar, de estudar. Então, o cara acorda 5 horas, a hora que seja, todos os dias, de segunda a segunda. Aguenta a chuva. Aguenta chuva, aguenta sol, aguenta mau humor do técnico, né? Aguenta cãibra, e tem distensão muscular. Então, assim,
tem que ter uma preparação. Exato. Né, para você chegar aqui. Nessa corrida que dura 1 hora. Putz, eu me preparei 1 ano. É isso que o empreendedor precisa fazer. Precisa ter essa consciência. Que ele precisa se preparar, ele precisa estudar o negócio que ele quer, no qual ele quer empreender. Mas tem que ser uma coisa que eu já entenda, que eu já domine? Não precisa. Né? Precisa ser uma coisa que você tenha uma paixão já, uma coisa que você goste, que o olho brilhe, né? É fazer pizza, ok. Mas eu adoro, sempre gostei de cozinhar, eu gosto, tal. Sei lá, eu sou descendente de italiano, que seja. Né? Eu tenho um amigo que fez e eu gostava de ficar lá com ele, na pizzaria, ok. Mas se prepara. Porque fazer pizza, gente, não é tão simples quanto parece. Que é só comer, né? A gente acha que só colocou os ingredientes ali. Se fosse simples, a gente fazia pizza em casa e não comprava na pizzaria. Exato. Então... E aí tem outra questão, cara. Muitas das vezes a gente falou que pra você descobrir seu propósito é acordar com tesão de fazer aquilo ali, entendeu? E muitas vezes as pessoas fazem aquilo ali com tesão, mas fazem de maneira gratuita. Qual que é o processo de começar a cobrar? Essa é boa. Essa é pedrada. Eu fiz muita coisa gratuita. Exato. Né? Atendi muita gente. E aí, qual é o processo? Como é que você se autovaloriza também, né? E hoje eu tenho uma frase que eu falo assim, gente, eu já estive na promoção, hoje eu não tô mais. É verdade. Né? Então, hoje... Sabe quem dá trabalho? Os amigos. Né? Porque os amigos, quando você começa, né, que você faz... de graça, porque é teu amigo, ele acha que você não vai cobrar o resto da vida. Né? Então, que o resto da vida... Então, é muito engraçado, porque às vezes os amigos... eu tô precisando aqui de uma orientada, de um direcionamento, a gente pode tomar um café? Eu falei, pode, mas meu café hoje custa caro. Né? Meu café hoje não é... Vamos tomar um cafezinho. Não é o pingado, agora é Copenhague. Eu te pago o café, não é só isso. Pago café, então me paga um vinho, pelo menos, né? Mas, assim, minha hora hoje não tá... livre, disponível para sair fazendo mentoria de graça. Claro que a gente conversa, atende os amigos, brinca com os amigos, lógico, mas assim, a gente tem que se valorizar, é isso. Né? Então, você tem que ter... Enquanto você está em treinamento, enquanto você está no processo de aprendizado, esses voluntários, esses pro bono, são o que fazem você... sedimentar o teu conhecimento. É quando a gente da área da saúde, você também da educação física, a gente tem a parte da faculdade, tem a parte do estágio. Com certeza. Né, que a gente atende as pessoas, né? Sim. De graça, Sim, voluntariamente. Então, essa parte da sedimentação do conhecimento, até aí tá tudo bem, mas tem essa transição, né? E outra, nada de graça, né? Você graça. tá deixando, abrindo mão do valor do dinheiro, mas você tá coletando prova social. Você tá validando o seu produto. Exatamente. Entendeu? Então, acho que todo esse processo, ele tem um custo. Assim, tudo tem uma contrapartida. Entendeu? Alguma coisa em troca. Mas também tem um prazo, né? Mas também tem um prazo. Exato. Tudo tem um prazo de validade. E aí, isso que é importante. Eu acho que essa autovalorização vai fazer você se consolidar no mercado. Porque, às vezes, a gente vai empurrando com a barriga, não... Tá legal, pô, meu primo, eu não vou deixar lá, entendeu? E aí, assim, as pessoas vão ficando mal acostumadas e acabam não valorizando o seu produto. E a gente acaba estagnando, tipo assim, a gente não cresce porque a gente fica nessa... E às vezes, eles até consomem o que você ofereceu, né, proporcionou para eles sem custo, né? Ele acaba não te valorizando muito bem, mas compra do outro. Isso né? É pior, né? Isso é de matar, né? É porque o ser humano... uma grande parte deles tem uma dificuldade em acreditar em si. Então, muitas vezes, e mais, uma dificuldade em se precificar. Quanto é que eu valho? Né? Quanto é que vale a minha sessão de mentoria hoje? Quanto é que vale a minha hora? Né? Quanto é que vale eu pegar uma equipe de líderes e desenvolver essa equipe por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano? Isso tem um preço. Sim. Isso tem um preço porque eu me preparei e me preparo para isso. Eu não vou chegar lá numa empresa... Até porque são diferentes situações também, né? Por mais que você estudou, você tem propriedade para falar sobre aquilo, mas você está em um cenário diferente do que meses atrás você estava, Exatamente. né? E nesse tipo de trabalho de desenvolvimento de pessoas, você customiza. Caso a caso, é Com customizado. certeza. Não é um protocolão
puf. Não é receita de bolo. Aham. É aqui pro Igor, tuf, pra Aline, tuf, pro Fábio é a mesma coisa. Não é. Não é. Né? E esperando o mesmo Customizado. resultado. Esperando o mesmo resultado. Porque né? cada caso é um Isso caso. Exato. Isso é customizado. Cada caso, cada pessoa é uma pessoa. E isso dá um trabalho. Sim. Mas a gente tem, né, muitas vezes tem essa dificuldade. Quanto é que eu valho, né? Ah, putz, será que minha hora vale, sei lá, R$200? Que minha hora vale 1.000, R$5.000? Tudo isso? Não, eu não valho tudo isso. Aí entra o autoconhecimento. Né? Certo. Porque uma das coisas que a gente aprende nesse processo de autoconhecimento é não se sabotar. Porque aí é sabotagem pura. Você se auto-sabota e aí você não cresce. Porque você nunca não acredita que você está pronto. Aí é quando o cara fez com você, quando você atendeu no Pro Bono, entendeu que adorou, putz, eu preciso de um processo de mentoria mesmo, mas eu vou fazer com fulaninho aqui. Sim. Porque quem cobra caro, geralmente, é bom. É bom, verdade. Tem uma frase que eu ouvi recentemente, se eu não me engano foi a Ingrid que falou. Pra você cobrar caro, você precisa parecer caro. Então, acredito que, até chegar nessa pergunta, qual que é a importância, para você que tá dando mentoria, tá na frente das pessoas, qual que é a importância da autoimagem para esse processo? Você só tem uma chance de impactar, de mostrar de fazer a diferença, né? Sim. É a primeira É a vez. primeira. Né? Então, a autoimagem é muito importante. Porque você não vai... Por exemplo, a Aline, que é mulher, você não vai comprar maquiagem de uma mulher que está com a máscara de cílio aqui, sem batom, com cabelo de qualquer jeito. Né? Então, você não vai fazer uma mentoria com uma pessoa que chega de qualquer jeito, né? Que não tem uma imagem, uma autoimagem Atraente, né? bonita, positiva, né? E claro que tem a parte externa, mas o interior reflete muito isso também. Com certeza, né? com certeza. E a gente não está falando aqui de preço de roupa, de marcas, não. Né? A gente está falando aqui de você estar bem vestido, estar bem preparado, externamente e internamente também. E uma, Então, coisa importante também de ser dito é que quando você tá bem arrumado, você se olha no espelho, você também tem um crescimento sobre aquilo, né? E você fala... se empodera, né? Exatamente. Você tem mais confiança. Com certeza. Né? Imagina, você tem mais confiança quando você tá mulher, né? Quando você tá de saia num saltão ou quando você tá lá chileper de chinelo, de moletom, com cabelo, de embora bob eu na gosto. cabeça. Eu adoro, né? Eu adoro, Mas- mas eu, né? Não dá pra sair assim com frequência, Não né? dá. Até Principalmente dá, pra, né? tra- Mas pra não- trabalhar. não dá. Pra trabalhar não dá. Por exemplo, eu às vezes vou fazer escova, então tá um tempo meio úmido, aí faço uns rolinhos, aí vou lá no meu supermercado de rolinho, faço minhas compras, minhas filhas falam, mami, ninguém tá olhando pra mim, porque ninguém olha pra você mesmo, que ninguém tá pouco se importando com você, né? Mas eu não posso ir numa mentoria online de rolinho na cabeça, falar com o meu Exato. cliente assim, não dá. Então você tem uma imagem, porque a gente compra muito visual. Sim, com certeza. Né? O ser humano é muito visual, ele compra muito. É a primeira coisa que ele Vamos compra. falar aqui, comida. Você escolhe uma comida primeiro pelo olhar. Exato. Quando você abre um cardápio, que você vê a foto, você fala, uau. É isso daqui que eu delícia. quero. É isso que eu quero. Numa Embora- vitrine, né, de doces, você fala, ou de salgados, você fala, putz, uau, sei lá, esse brownie tá com uma cara maravilhosa. Primeiro é o visual, depois você cheira, no caso da comida, quando a comida chega, é o aroma, né? É Exato. o olfativo e depois é o gosto. Né? Então, a gente compra as coisas pelo visual. Então, com certeza, se você vai escolher entre o profissional A e B, você vai escolher o profissional que tem uma imagem melhor. Não necessariamente o que tem imagem melhor seja o melhor profissional. Mas se você tivesse que escolher os dois de boca fechada, você vai que tem a melhor imagem. Exatamente. É, Eu vi isso uma vez, que o mercado não quer o bom profissional. O mercado quer um profissional que vende melhor. Então, você precisa aprender a se vender de todas as formas possíveis. Pela aparência, Tudo é vendas, pela fala, pela comunicação, porque o não verbal, ele diz muito mais do que o verbal. Sempre. Se vende primeiro e sem você abrir a boca, né? Com certeza. Né? E a gente sabe disso, né? Que a comunicação não verbal, ela é responsável por 70% do nosso comunicar, né? A verbal é 7%. Né? Então, é o que a gente... Como a gente se comunica,
aqui, né? Sim. No gesto, na roupa, na forma de falar, na forma de falar, não, de se expressar. São as nossas expressões. Né? Falando de pessoas, você vai contratar 2 pessoas. Você vai contratar uma pessoa que está assim, você vai... Você tá aqui, alegre, tal, Sim, né? Por isso sim. que a gente fala, gente, tá triste, tá cansado, tá deprimido, porra, põe uma roupa, põe um salto, no nosso caso, né, Aline? Abre o peito e vai. Vambora. Porque atitude de vencedor, quando eu falo com as meninas, eu falo, atitude de Mulher Maravilha ou de super-homem pros homens. Ombro pra trás, né? Abre o peito aqui, bota a carona lá, quero ver aí. Essa é a resposta, a mensagem que você manda pro seu sistema nervoso central, pro seu cérebro. Aqui, ó, tô bem, tô feliz. Agora, quando você faz isso, você tá acabado, você tá destruído, né? Tem uma aluna minha que ela fala uma coisa muito engraçada e tem muita razão. A gente tem que ser exclamação, tem que ser ponto de exclamação, reto, posturado. E não ponto de interrogação, que gera dúvida, entre outras coisas. Ótimo, Isso né? é muito bom. Vou adotar muito bom. isso, hein? Gostei. Isso é excelente. Excelente, com Entendeu? certeza, Então, assim, a gente com precisa certeza. exclamar, porque o ponto de exclamação já tem uma entonação, né? Já tem um negócio, chega chegando. Cheguei chegando, Exato. exclamação, né? Estreando. Exatamente, né? Não nasci, eu estreiei. É vários pontos de exclamação, né? Exato. Pra não ter dúvida, Pra não ter né? dúvida. Pra não deixar dúvida. Muito É isso, bom. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco sobre neurociência. O que é neurociência? Fala pra gente. Boa pergunta, né? Então, neurociência é a capacidade de você pegar todo o conhecimento, a perspectiva, o conhecimento das suas emoções, das suas habilidades, do seu sentimento, dos seus hormônios, né? E como isso impacta na tua vida, né? Como as tuas emoções, como o teu humor, como a tua carga hormonal, né? Como isso impacta, tudo isso que está ali sendo processado no teu cérebro, como isso impacta na tua vida, como isso impacta na tua saúde, como isso impacta no teu conhecimento, no lidar com as pessoas, no teu trabalho, né? Como isso impacta na ciência, na tecnologia, na economia, né? Então, como... Na sua interação, Na sua interação. inclusive, né, no meio. É a interação com o meio, é a tua interação com o meio. Entendi. Porque hoje, como a gente falou no começo, a gente vê a neurociência muito vasta hoje, né? E hoje a gente tem muita dificuldade com esse filtro, porque, diferente de um tempo atrás, a gente tem um acesso à informação muito rápido, muito grande. E hoje qualquer pessoa pode virar um especialista de algo. Como que a gente pode fazer esse filtro, assim, de quem é sério, de quem não é? Esse filtro pode ser feito, primeiramente, no currículo dessa pessoa, né? Os cursos, qual foi a instituição que ela fez, quais os cursos que ela fez, há quanto tempo ela trabalha com isso, né? Porque, eu sou economista e fiz um curso aí, uma especialização em neurociência há 3 anos atrás, e agora eu sou especialista em neurociência. Devagar, amigo. Um pouquinho devagar que o santo é de barro, né? Devagar com andor que o santo é de barro, né? Assim que fala. Então, você precisa ver um currículo dessa pessoa. Quanto tempo essa pessoa está na área, né? O que é que essa pessoa tem feito? O que é que essa pessoa fez? Como é que ela chegou aqui? Qual foi a trajetória? Qual foi o caminhar dessa pessoa? Isso dá para você separar bem o joio do trigo. Porque tem uma gama de conhecimento e de experiência que você precisa ter para chegar até aqui, né? Para bater no peito e dizer, eu sou especialista em alguma coisa, né? Porque o que é o especialista? É o cara que se parou um determinado tempo da vida dele para estudar só sobre aquilo, para entender só sobre aquilo. Então, e hoje, se a gente parar para pensar, as pessoas têm se especializado cada vez mais, porque o mundo é muito grande, tem muitas coisas para você fazer, né? E tem muitas coisas para você se especializar. Então, o especialista é esse, o cara que não é o Windows Word, né? Que não é uma janela para o mundo. Eu sei um pouquinho de cada. Quem sabe um pouquinho de cada não sabe nada. Bosta de nada. É o pato, né? Exatamente, é o pato. Então, é o cara que focou ali, que pegou uma lupa em um determinado ponto e ampliou aquilo. Esse é o especialista. Agora eu vou para uma pergunta mais pessoal. Eu quero começar a palestrar. Como que eu faço? Vem fazer a mentoria comigo. Boa. Comunicação e oratória. Primeiro passo. Perfeito.
Tem que fazer um curso, né, gente? Tem que fazer um curso com uma pessoa séria, com uma empresa séria. Porque eu te falei, eu fui fazer o meu curso de comunicação e oratória e falei, que curso é esse, né? Pra que eu vim fazer isso? Na verdade, ele fazia, né, parte de um pacote de formação que eu estava fazendo. Eu falei, putz, esse é o último curso que eu vou fazer. Mas, por coincidência, abriu uma turma com um cara que eu queria fazer. E aí eu fui fazer o curso. Putz, na primeira vez que eu peguei o microfone, assim, que eu precisei gravar 7 minutos, era a minha história pessoal, eu gaguejei. Eu, véia de guerra aqui, que nasci com o microfone, praticamente com o microfone na mão. Não era chupeta, né? Não era mamadeira, era microfone. E tremi, né? Porque tem técnica de você... e eu lembro, né, de você... Peraí que eu vou contar essa história. De você dominar uma plateia, uma audiência. Eu dei aula numa faculdade que tinha de 120 a 150 alunos na sala. E eu tinha que dar aula de microfone, porque não tinha voz, né? E aí, quando tava a galera em polvorosa, eu pegava o microfone e começava a cantar, né? Então, eu adorava cantar meu erro, né? Dá uma palhinha pra gente aí. Porque eu começava a cantar, velho. Aí a galera começava a falar assim, que essa louca aí cantando, né? Começava a parar. Eu falava, então, lâmpada, vamos voltar? E aí, voltava, né? Todo mundo. Então, você precisa ter uma técnica. Eu não tinha técnica. Né? Pegava o microfone e cantava porque eles achavam que eu era louca e ia olhar pra mim. Não tinha técnica pra trazer aquela audiência para mim. Né? Então, isso tem técnica, né? Eu faço, sim, uma mentoria sobre isso, mas tem pessoas também especializadas que trabalham com isso, e isso é importante, saber se comunicar. E quando eu falo a minha mentoria de desenvolvimento de líderes, esse é um dos módulos, comunicação. Né? A comunicação precisa ser clara, precisa ser assertiva, precisa ser direta, precisa ter escuta ativa, né? Porque... Quando a comunicação... mas as pessoas gostam de falar assim, né? Mas houve uma falha de comunicação, né? E quando há esse ruído, isso é responsabilidade de quem? Minha, de quem comunicou, de quem transmite ou de quem recebeu? O que é que você acha? Eu acho de quem transmite. Sempre, né? O ruído na comunicação, a falha na comunicação é sempre do comunicador. Sim, com certeza. Né? Mas eu falei... A mesma coisa para a Aline, e a Aline entendeu. E o Igor, porra, como é que o Igor não entendeu? Eu falei igual, a mesma coisa. A Aline saiu da minha sala, o Igor entrou, eu falei a mesma coisa. O Igor e a Aline são pessoas diferentes. Exatamente. Eu tenho que adequar a minha comunicação. Se quer que eles entendam. Exatamente, né? Aí entra o que eu venho falando o tempo inteiro, né? Que a gente lidera pessoas. Né? Então, eu quero o resultado aqui de Aline e de Igor, mas a forma de me comunicar para extrair esse resultado com essas duas pessoas é diferente. Esse desenvolvimento de líderes, que é uma coisa que você também trabalha hoje, não vou falar de porcentagem sobre isso, mas o quão importante isso dentro de uma empresa? Porque a gente sabe que a comunicação, o entendimento, a entrosação entre as pessoas, elas são importantes, né? E, com certeza, faz um barulho bem grande, positivamente. Mas como que você interage com isso, assim? É um jeito... Primeiro, você detecta o que precisa ser melhorado ali para poder reformular? Ou a empresa ela já chega com... A empresa geralmente já faz um briefing ali do que ela precisa, né? Daquela liderança, o que é que ela quer que aquela liderança, a autoliderança já vem para você e o que é que essa liderança aqui, essa média liderança entregue, né? Já vem mais ou menos apontando algumas coisas, alguns pontos a melhorar, e aí você tem que estar com o ouvidão aberto para ouvir, né? Essa pessoa, a empresa que te contratou, o RH, muitas vezes vem fazer esse briefing aí também com você, e aí você vai para esses líderes. Sim. E aí você precisa entender quem são essas pessoas líderes. Né? Ele é chefe ou ele é líder? Ele se preparou ou ele foi, colocado ali? Né? Ele começou a crescer na carreira e tinha uma característica tal que ele nem sabia, às vezes, ele falou assim, você vai liderar essa área. Né? Como é que ele chegou até aqui? Ele gosta disso ou não? Ele é autoritário, ele é dominante, ele é um líder que aquele líder... faz,
Faz o que eu falo, não faz o que eu Faz faço. o que eu falo, né? Faço o que eu aquele, falo. eu mando, você obedece, Sim. eu que mando, você obedece o que você faz, ou aquele líder permissivo que você não entrega o resultado, Aline, tá bom. bem. Não, deixa eu faço para faço. você, eu sei que você tá cheio de coisa, eu faço, né? Ou é aquele líder que larga, que delarga, né? Porque o líder tem que delegar, mas tem líder que delarga, né? Não larga tudo de qualquer jeito. Então, eu preciso entender quem é essa pessoa, né? Que está ali naquele momento como líder. E claro que depois de resolver, decidir aqui com esse RH, com essa alta liderança, o que é que eles precisam, aí eu converso com cada líder, né, em particular, para entender, para saber quem é a Aline primeiro. Para depois para saber quem é a Aline líder. Então é isso. Aí eu preciso conversar com o líder, quem é, tal, quais são os anseios, quais são os sonhos, os desejos, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, como ela se vê. Né? De degrau em degrau, né? Degrau por degrau. E aí a gente consegue fazer até um trabalho em grupo. Já Depender aí do objetivo da empresa. Já chegou no ponto de você chegar, conversar com o líder ali e falar assim, cara, aqui não é um lugar pra você, eu acho que esse não é o seu lugar. Eu não falo, né? Mas eu acabei de falar que eu adoro me meter na vida do outro, né? Mas a gente não fala diretamente, mas de forma indireta, subliminar, a gente fala. E isso é uma questão muito delicada. Sim. Porque muitas vezes, quando você começa um processo numa empresa, uma das primeiras coisas é que a empresa precisa me dizer é, você pode abrir mão desse funcionário, desse líder? Né? É importante ele aqui, ou se no meio do processo a gente perceber que ele não está, esse não é o cargo ideal, a função para ele, a gente pode abrir mão dele, a gente precisa saber disso. Né? E tem pessoas que a gente vê, a empresa não quer tal, mas não está alocada ali no lugar certo. E a pessoa não está com uma roupa desconfortável para ela. Sim. E aí, indiretamente, eu não posso falar assim, Igor, sai daqui, Mete o velho, pé. ó. Vai-se embora, que aqui não é teu lugar. Mas a gente, indiretamente, porque quem me contratou não foi Igor. Exato. Foi a empresa A X. empresa. Entendeu? Sim. Então, o meu cliente é a empresa, não é o Igor. Apesar de eu estar aqui desenvolvendo o Igor, a pessoa Igor, indiretamente a gente vai... E a gente não precisa falar não, Igor, porque no meio desse processo, a ficha cai. Certo. Você, no meio desse processo, você fala, aqui é o meu lugar. Ou fala, não, vou cair fora, porque aqui não dá para mim. Ou pela cultura da empresa, ou pelo cargo que você está, ou pela questão do relacionamento, ou porque você não entrega aquilo que a empresa quer que você entregue, por não concordar com os valores, ou porque você não quer fazer aquilo, acha que é um saco, né? Ou tem vários fatores aí você... A ficha cai. Nesse processo de desenvolvimento, a tua ficha cai. Com certeza. Entendi. Então, seu feeling tem que estar muito aguçado. Tem. Tem que estar muito aguçado. Se preparou pra isso, né? Exato. Entendeu? Então, isso aí, voltando lá atrás para nossa conversa, o autoconhecimento é tudo. Tudo. Porque Você tem que ouvir, não com o ouvido. E não o que a pessoa fala pela boca. Sim, Porque ela fala com os olhos, com o corpo. exatamente. Com as expressões. Porque às vezes a gente expressa verbalmente, mas não é exatamente aquilo, né? exato. A É gente só tem pra muito agradar filtro, o outro, né? né? No A gente tem ambiente muito filtro. executivo, a pessoa fala muito o que você quer ouvir. E às vezes não é isso realmente o sentimento dela. Então, o corpo diz, os sinais que o corpo... O corpo fala, né? Muito, Fala, muito, literalmente, muito. né? Literalmente. Então, você precisa estar realmente bem antenado. Com certeza. Agora, para essa câmera aqui, ó, manda uma mensagem para Já acabou? todo mundo. Gente, uma mensagem, né? O que é que eu diria para vocês? Permitam-se entrar no autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento, ele é uma estrada que tem início, meio, mas que não tem fim. E por que não tem fim? Porque quando você se conhece e desenvolve e melhora uma habilidade, talvez, que você acha que você está ali dentro dela, mas era um hábito que você tinha há muito tempo, ele tende a voltar em algum momento. Talvez em um momento de estresse agudo, talvez em um momento que você baixe a guarda, né? Então, entra nesse processo e fica nesse processo. Você vai crescer muito, você vai melhorar como pessoa, como ser humano, como líder, como pai, como mãe, como filho, como amigo, mas principalmente você vai melhorar para si. E é muito bom quando a gente se olha no espelho e tem orgulho da pessoa que você se tornou. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes, né, que o ser humano
pode alcançar. É olhar para si e falar assim, puta que pariu, eu sou o cara. Sim. Então, Muito é bom. isso. Permitam-se entrar no autoconhecimento. Sabe que você me fez lembrar de uma coisa? Eu não vou lembrar exatamente de quem, mas são deuses antigos, né? Que era muito dito que a gente precisa sobre a cura, né? Sobre doenças, essas coisas. E quando eu estudei isso dentro da psicanálise, foi uma da disciplina inicial que eu tive, falei, poxa, na verdade, a cura não é para o outro. Hoje, eu como fisioterapeuta, não é eu curar o outro, é eu ensiná-lo, né, a se autocurar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o autoconhecimento Muito bom isso. é justamente isso, né? A gente também olhar para si, porque quando a gente olha para si, a gente se cura e automaticamente, que foi uma coisa que a gente falou bastante aqui, a gente proporciona isso para o outro de forma direta e não indireta. Com certeza. Porque ninguém muda ninguém. Exato. Né? E quando você muda, o outro observando a sua mudança, ele é impelido a mudar também. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Muito bom. Agora, eu tenho mais uma pergunta. Não acabou ainda não. Eu tenho mais uma pergunta. Você falou do processo de autocuidado, de autoconhecimento, de autoajuda, enfim, neurociência. Qual que é a importância dos hábitos nesse processo? Porque a gente sabe, por exemplo, a pessoa não gosta de estudar, mas ela sabe que precisa. E ela precisa instituir um hábito ali para ela conseguir. Qual que é a importância desses hábitos e como adquiri-los? Hábito é tudo, né? Hábito é uma das coisas essenciais, primordiais nesse processo. Né? Então, como adquirir hábito? Fazendo aquilo, né? Sempre. E aí tem algumas, vocês já devem ter visto, lido, assistido. Porque você precisa repetir uma coisa, se você repetir uma coisa durante 21 dias, você cria um hábito. Isso é balela, né? Isso é balela, não cria hábito nenhum. No cérebro não é essa coisinha que eu vou, durante 21 dias eu vou ler 10 páginas e aí nunca mais eu vou parar de ler na minha vida. Mentira, né? Porque a gente já tem, os nossos programas, eles já estão montados, eles já estão feitos. Sim. E quando você adquire é como se você saísse de casa, fosse andar, né? Você mora numa, sei lá, vamos dizer, numa fazenda, num lugar de mata, e você vai andar e você todo dia vai por um caminho. Uhum. Todo dia, para chegar ali na fonte para pegar água, você vai por esse caminho. Todo dia você vai por esse caminho. Tem um determinado momento que esse caminho vai até estar marcado já. Uhum. Tá até ficar sem mato, né? Sim, já tá, sei lá, já tá só a estradinha, porque você vai por ali. Mas, de repente, você acordou e, sei lá, esse caminho estava obstruído, tinha uma pedra, você soube que tinha uma cobra no meio do caminho, você fala, vou fazer outro caminho, esse caminho não está dando certo, estou demorando muito, né? Quando eu já chego na água, outras pessoas chegaram primeiro, sei lá, água, vou fazer outro caminho. E aí tá mato, né? E aí você vai começar esse outro caminho. Então, esse processo, para você se habituar a fazer esse caminho... novo caminho, né? Um novo caminho, isso é demorado, porque o cérebro está aqui. E vai ter dia que você vai acordar e vai falar assim, putz, vou lá pegar minha aguinha, e automaticamente teu cérebro vai te mandar para cá. Uhum. Depois de 21 dias, você está 6 meses fazendo aqui já, e o teu cérebro vai te mandar para cá. Porque esse caminho, quando você cria um novo hábito, o seu hábito antigo, ele não é zerado. Ele não é isolado. Anulado. Né? Ele tá lá. Aquela trilha neural, ela tá lá. E você, em algum momento, você pode voltar. É por isso que as pessoas, os alcoólatras, as pessoas que usam droga, que fumam, é difícil sair. Uhum. Por isso que fala assim, a coisa do Alcoólicos Anônimos, né? É só por hoje. Uhum. Né? Porque essa trilha neural tá aqui. E se você se permitir entrar aqui, você nunca mais volta para essa. Uhum. Né? Então, por isso que o hábito é uma coisa que tem que ser feita todo dia. Não são 21 dias. Você tem que criar aquilo sempre. Então, leitura é todo dia. Lê 10 minutos antes de dormir. Né? Parar de beber, parar de fumar. Parar de procrastinar, que é um dos... Uhum. Todo mundo me fala, eu procrastino muito, como é que eu faço? Eu falo, não sei, até eu procrastino, não sei como é que faz. Então, brincadeira, né, gente? Mas assim, como é que não procrastina? Tendo agenda. Uhum. Tem que ter agenda. Tem que ter as coisas mais importantes do dia, que seja 5, 6, né? Quantas coisas. Então, quem tem agenda geralmente não procrastina. Porque é um prazer quase orgásmico você ticar aquilo que você fez. Quando você começa a fazer aquilo, putz, que delícia, fiz. Né? Minha primeira coisa do dia, podcast com a Aline e o Igor.
né? Então, é isso, né? Uma trilha neural feita já, ela nunca é desfeita. Ela vai estar ali a tua vida inteira. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele tem início, tem meio e não tem fim. Porque os hábitos, os seus comportamentos ruins, quando eles são detectados e que você quer deixar de trilhar neles, de andar neles e quer fazer outra via, eles estão ali. E se você não está o tempo inteiro atento, se habituando a olhar esses sinais, daqui a pouco você está lá. Sei lá, um comportamento de ser rude, de xingar, de gritar, volta, né? Sempre volta. Porque essa trilha aberta, ela não fecha. Ela nunca é substituída, é isso, em resumo. Uma trilha neural, ela nunca é substituída por outra que se abre. Ela está ali. Você pode ser que você nunca mais volte nela, mas ela está ali. Você precisa se esforçar para manter na outra. Então, manter existe esforço. Exatamente. Isso é neurociência, né? E dentro da neurociência e o autoconhecimento também, eu vejo justamente isso. Eu faço o processo de autoconhecimento já faz um bom tempo, mas foi sozinha mesmo, né? E aí eu percebi o seguinte... Mas quem faz faculdade de psicanálise tem que ter um psicanalista, Aline. Então, mas já. Ó, o Fábio tá... Puxar as orelhas aqui, né, Fábio? Já. Vou começar a clinicar primeiro e já entro. Mas o ponto importante é justamente isso. O autoconhecimento, eu era uma pessoa, até brinco comigo, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe quando a gente tá no dia um pouco mais vulnerável. Sim. Né? Que a gente tá com a língua um pouquinho mais solta, né? Eu reconheço isso. E sinalizo pra pessoa, olha, hoje eu tô assim, a gente se encontrou, eu já falei isso pra você. Exatamente. Não foi porque é mais fácil, né? Quando a gente se conhece. Será? Mas você acha... Mas quando você sinaliza pro outro, hoje eu tô vulnerável, hoje eu tô com a linguinha mais solta, mas a responsabilidade é tua, não é dele. Não, mas isso não significa que eu não fico... Fica lá com tua vulnerabilidade, com tua língua solta. Sim, a responsabilidade é sua de segurar a língua, não do cara de... Não, então tá bom, eu vou aceitar ela o jeito que tá, que eu sei que hoje ela tá da pá virada. Não, pelo contrário. Eu sinalizo... Mas ainda assim, eu fico me policiando. Sim, isso, perfeito. Pra justamente não sobrecarregar, não colocar realmente a responsabilidade em cima da pessoa. Porque tem dia que você realmente E às vezes, e antes não, era completamente diferente, porque eu não sabia que eu tinha essas vulnerabilidades, né? Isso a gente estuda muito, vê muito, que são as emoções. Sim. Né? Então, a gente... o ser humano é um ser emocional. Né? Totalmente. Então, totalmente. Né? Então, assim, Descartes falou assim, penso sobre o ser humano, né? Penso, logo existo. Na verdade, não. É sinto, logo existo. Nós somos seres emocionais o tempo inteiro. E como lidar com essas emoções, juntando hormônio, tá na TPM, né? Então, aconteceu algum problema. Como lidar com isso? Essa é a grande sacada das pessoas de sucesso, que é a inteligência emocional. Né? Você não tem nada a ver com o meu BO, com o meu problema. Eu não posso... Gente, chego na empresa. Cheguei hoje, estou atacada, viu? Não falem comigo não, que hoje só tem pedrada. Estou mordendo o vento. né? Se eu consigo, estou pulando aqui, mordendo a testa. Ninguém tem nada com isso. Né? Então, uma pessoa sábia, inteligente, de sucesso, ela sabe gerenciar as suas emoções. Não são as emoções que a gerenciam. É ela que gerencia as emoções. A gente tem que pega a responsabilidade. Pega a responsabilidade para si. Né? É porque, assim... porque é o meu cérebro que me comanda? De jeito nenhum. Sou eu que comando o meu cérebro. Né? Sou eu que me gerencio, que me controlo, que gerencio as minhas emoções. Pode ter a puta que pariu de hormônio bombando hoje. Então, nem a cortisol Você tá consciente disso? Pulando cortisol, e daí? O outro não tem nada com isso. Isso também Posso pular e morder a minha testa eu mesma, mas sem afetar ninguém. Isso também faz parte da disciplina, né? Você acordou atacada, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito e já era. Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Então, as pessoas de sucesso fazem o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não é amanhã, é hoje, é agora. É tão bom, né? Anula a procrastinação. Assistir Netflix, né? Delícia, né? Sair com o filho, andar de bicicleta. Mas eu tenho que fazer, gente. Eu tenho que entregar. Tem que entregar. Isso é disciplina, isso é sucesso.
Maravilha. Que bate-papo incrível. Show de bola. Vamos ficar até amanhã? Ufa! Até as 3 da manhã? Adoro. Da próxima vez me chame à noite, À que aí vai ser melhor ainda. E com vinho, né? E com vinho, ó. Aí a gente ia ficar até, a gente ia virar a madrugada. Né? Muito bom. Deixa as redes sociais pra essa câmera aqui. Eu não entendi. Suas redes sociais. Então vamos lá, gente. É @Geraldine Schanzer no Instagram, Geraldine Schanzer no LinkedIn. E a gente está começando agora com o canal também no YouTube. Que legal. Tá? Então a gente vai ter aí muitos vídeos, muitos bate-papos aí interessantes. Então me sigam, me chamem. E eu também tenho tô fazendo um projeto aí de perguntas e respostas, onde eu estou falando aí que se você tem dúvida, que tem certeza, ou se tem certeza que tem alguma dúvida, vem cá, fala comigo que a gente tenta resolver, tá bom? Beijo. Muito bom. Obrigada, Gê, pela sua presença. Obrigada por esclarecer tantas coisas, darem várias dicas também pra gente. Nossa mentoria começa agora, vai desligar as câmeras. Né? Vou cobrar, hein, gente? Não é de graça, não. A promoção acabou, né, Gê? Exatamente. Não estou mais em promoção. Muito bom, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês. Prazer foi meu, meninos. E acredito que o público de casa adorou esse bate-papo. E você que está nos assistindo até agora, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. TikTok. Muito bom. E também a nossa rede social pessoal, que o meu é igorsouza.ufc. E o meu é a.linebrito. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. E a gente espera vocês no próximo. Grande beijo. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau. Muito bom. Foi? Tá bom? Excelente.